E chegamos em Santiago! Isso aí, missão dada? Missão cumprida! Chegamos depois de 31 dias, praticamente mais de 770 quilômetros caminhados. Nós finalizamos a missão de concluir o caminho francês de Santiago de Compostela. E no vídeo de hoje nós queremos compartilhar com vocês os nossos aprendizados com essa experiência maravilhosa. Sim, que foi. Os principais insights e tudo aquilo que a gente também viveu na chegada, porque ela foi triunfal e vocês vão ver por quê. Se você já segue a gente, nosso muito obrigado. Se você ainda não segue, aproveita para começar a seguir, aciona o sininho, porque vem muita coisa boa em breve por aí. Oi, eu sou o Mauro. E eu sou a Fabiana. Somos mentores de vida, viajantes e apaixonados por descobertas. E este é o Fique Bem pelo Mundo. Criamos este canal para compartilhar reflexões, culturas e vivências ao redor do mundo. Nosso objetivo é inspirar você a viver com mais sentido onde quer que esteja. Nosso último dia, eu com a minha camiseta amarela para marcar, 31º dia e faltam menos de 20 quilômetros. Fabiana e eu estamos aqui relembrando quando começamos, os nossos aprendizados, as transformações, os sentimentos, enfim, está sendo uma boa reflexão nesse dia maravilhoso aí, o sol começando a nascer lá atrás de nós, e nós estamos com um pique danado, como quem diz assim, vamos que queremos chegar! E olha quem veio nos recepcionar! A chegada em Santiago. Chegamos com o sino. Legal! Obrigado! Parabéns! ¿Cómo está? Felicidades, felicidades del esfuerzo. Felicidades também! Oh, parabéns! Ai, que lindo! Mas não dá, né? É uma emoção. Pessoal, chegamos aqui, estamos na praça e eu achei que eu não fosse chorar, durona como eu sou, mas é uma emoção que não dá de conter. Eu não sei nem explicar como, mas sei lá, aflora dentro de nós uma emoção, uma alegria, uma satisfação de realização incrível. Nossa, depois a gente dá um depoimento maior, mas conseguimos, gente, praticamente 770 quilômetros em 31 dias, sem pegar táxi, sem pegar ônibus,
dos nossos próprios pés e pernas. Aprendizados sobre o caminho. Quais são ou qual é a grande lição que eu tirei depois dessa nossa caminhada, né, de quase 770 quilômetros aí do caminho francês de Santiago de Compostela? Para falar a verdade, esse era um sonho da Fabiana. Ela dizia: pô, Mauro, vamos fazer o caminho de Santiago de Compostela? E eu dizia: quem sabe, talvez. Pensando eu que seria um programa turístico, sabe? Para falar bem a verdade. Mero engano. Realmente tenho que admitir que foi algo que mexeu muito comigo, ter essa oportunidade de fazer o caminho. E o que é interessante, que me lembrou assim, né, durante o caminho, é que existe uma rotina diária entre acordar cedo, tomar um café da manhã, sair para caminhar por longas distâncias, e aí chegar no albergue, lavar roupa, comer, se alimentar, né? E se preparar para dormir, porque no dia seguinte segue novamente a rotina. E isso faz com que, por incrível que pareça, a nossa mente tenha que se focar cada vez mais em nós mesmos, essa rotina. Isso me fez lembrar quando eu tive a experiência de velejar em Salvador, da Trindade e Tobago, onde eu fiquei praticamente 30 dias dentro de um barco e existia aquela rotina. Eu vou dizer para vocês que muitas vezes essa rotina ela nos cansa, né? Até o momento em que nós aceitamos de que não tem como mudar, vai ser assim. Então nós paramos de brigar com a mente e a partir do momento que se aceita, então os ganhos vão se potencializando. Agora, durante o caminho, nós tivemos a oportunidade de relembrar o famoso livro de Paulo Coelho, né, O Diário de um Mago. Nós já tínhamos lido, a Fabiana e eu, e durante alguns dias nós fomos ouvindo o audiobook. E foi incrível, nós ouvíamos e passávamos pelo caminho, fazíamos conexões com nós mesmos, e algo que marcou bastante no livro é quando ele fala sobre a lenda pessoal de cada um e também sobre ouvir... Nossa, me deu um branco agora. Ouvir a voz do mundo, algo assim. E quase chegando aos 700 quilômetros, quase 30 dias de caminhada, é que deu o clique. Eu fui ouvir uma música, e tem músicas assim que me tocam muito, me emocionam de tal forma que eu chego até a chorar. E era a música de Jack Johnson e Paula Fuga, If Ever Never I Could See You Again. E aí eu entendi por que eu me emocionava tanto quando eu ouvia essa música. Porque essa música lembrava do Havaí, e foi no Havaí em 2023, quando Fabiana e eu estivemos lá, que Fabiana teve esse insight de nós fazermos algo que nós já planejávamos há muito tempo, que é essa viagem pelo mundo. Nós sempre tínhamos esse sonho de viajar pelo mundo, conhecer novas culturas, aprender com mais pessoas, né? Baixar cada vez mais o nosso julgamento. Só que nós estávamos adiando. Então o nosso plano era começar isso aos 60 anos. E lá no Havaí, a Fabiana teve esse insight de, por que não começar antes? Por que não começar aos 55 anos? Na época nós estávamos comemorando aí, 2023 era a comemoração dos nossos 50 anos. Aí nós voltamos para o Brasil, passamos por um período bem complicado, tanto ela quanto eu, alguns de vocês já sabem, ambos foram diagnosticados com depressão. Eu, um diagnóstico familiar, e a Fabiana por excesso de trabalho, de anos e anos, uma dedicação constante. Quem já trabalhou com a Fabiana, quem é ou já foi cliente da Fabiana sabe disso, da dedicação intensa dela. E aí veio a resposta. O esgotamento fez com que ela entrasse em depressão. Só que aquilo também foi um presente. O presente de dizer, e aí,
Nós vamos aguardar até os 60, até os 55? E se de repente tiver algum outro problema? Se nós não estivermos bem de saúde, ou nossos pais, ou assim por diante? E que tal se nós começarmos agora esse nosso projeto? Que é um projeto muito antigo, gente. Para vocês terem ideia, Fabiana e eu tínhamos, vamos abrir o jogo aqui, né? Tínhamos esse sonho de morar fora do Brasil, nossa, desde a nossa juventude. E mesmo quando nós tínhamos nossos filhos, nós até tínhamos planejado de morar fora, mas nunca tínhamos tido essa coragem. E aí, ouvindo aquela música da Paula Fugger e Jack Johnson, eu lembrei da minha lenda pessoal, que era viajar, que era conhecer o mundo, e de que essa conexão então com o Havaí fez com que isso pudesse acontecer. Porque a Fabiana também tinha vontade, mas ela ainda não estava pronta para isso. E vocês sabem do grande amor que eu tenho pela Fabiana, da grande conquista que ela é na minha vida. Eu jamais teria coragem de deixar a Fabiana para poder realizar o meu sonho. E muitas vezes eu fui adiando, tentei inclusive esquecer esse sonho de viajar pelo mundo. Porque, poxa, a nossa vida estava tão estável, estava tão feliz, tão cheia de detalhes positivos, né? A propaganda de margarina, família maravilhosa, uma qualidade estável, mas a minha lenda pessoal era o quê? Era viajar, era conhecer o mundo. E quando eu ouvi aquela música e veio esse insight dizendo assim: Mauro, parabéns, você está vivendo a sua lenda pessoal, junto com a sua alma gêmea, que é a Fabiana. Vocês tiveram a coragem de partir, que vou dizer para vocês, o meu maior medo era não partir. Meu maior medo era não partir. Adiar, ou achar que não era para mim, né? De que de repente não fazia sentido largar toda aquela nossa segurança conquistada, mas nossa, nós estamos muito felizes por ter tido essa coragem e estarmos vivendo toda essa experiência. Só que, claro, por que nós estamos podendo viver essa experiência? Porque algo lá atrás, muitas coisas, aliás, foram feitas lá atrás, né? Sementes foram plantadas, cultivadas, muito trabalho árduo. Não estou me queixando, muito pelo contrário, nós realmente amávamos e amamos o nosso trabalho, nós amamos continuar atendendo os nossos clientes, e graças a isso é que agora nós temos essa possibilidade de escolha, sim, possibilidade de escolher poder trabalhar online e possibilidade de viver esse nosso grande sonho, essa nossa lenda pessoal. Então, o caminho de Santiago de Compostela, na verdade, não foi um aprendizado, foi um lembrete, um chacoalhão que me disse: ei, jamais esqueça da sua lenda pessoal. E muitas vezes, para acessar essas nossas memórias, nós precisamos parar por um período. Como eu falei, foram quase 30 dias de caminhada, não foi no início dela, nem nos últimos dias ou na chegada de Santiago, mas foram aí os quase 700 quilômetros percorridos para que eu pudesse lembrar de que realmente o que eu queria muito na minha vida, fora todos os outros grandes sonhos, todas as outras realizações, mas era viver essa experiência de viajar pelo mundo, não como turista, mas como um aprendiz, como alguém que está aberto para novos aprendizados, para conhecer novas pessoas, novas culturas e com isso poder buscar um crescimento espiritual. Eu estou aqui para compartilhar com vocês os aprendizados do caminho de Santiago de Compostela. Como vocês sabem, a gente acabou de realizar isso, que é parte do projeto Fique Bem pelo Mundo, e eu quero
dar um depoimento para vocês de como foi essa experiência para mim, né? O Mauro acho que gravou dele já também e eu não sei nem o que ele gravou, então a gente fez essa gravação separada porque a gente não quer que um influencie o outro, né? Nas respostas e na experiência em si, porque mesmo que a gente tenha feito o caminho juntos, o caminho ele é feito de uma forma muito individual. Para um pode ser uma coisa, para outro pode ser outra. Então, assim, esse era um projeto que eu tinha na minha vida, Fabiana, eu tinha isso como um sonho. Eu sabia, quando eu sabia de alguém que tinha feito o caminho de Santiago, eu pensava, nossa, um dia eu ainda vou fazer esse caminho. E eu sempre quis fazer o caminho francês, que é o caminho mais longo, é aquele que leva mais de 30 dias para ser realizado normalmente. Mas aí eu tinha uma barreira, que era o tempo, porque precisaria ficar muito tempo longe do trabalho, longe da família, dos filhos, que na época eram pequenos, e eu não tinha parceiro, porque o Mauro achava que essa era uma viagem muito turística, ele não conseguia enxergar o lado, vou dizer, o lado místico, o lado do autoconhecimento, o lado da aventura, ele não, acho que faltava um pouco de pesquisa para ele na época, né? E aí, quando a gente decidiu iniciar o projeto Fique Bem Pelo Mundo, eu falei pro Mauro, olha, agora é a hora da gente estar realizando isso. Mas acredita que ele ainda não estava convencido? E aí foi início desse ano que ele se convenceu, que tá bom, então vamos fazer o caminho. E aí foi quando tudo começou. Saímos de Saint-Jean-Pied-de-Port, na França, no dia 5 de junho de 2025, e no dia 6 de julho nós concluímos o caminho. Foram praticamente 770 quilômetros caminhados, sem táxi, sem ônibus, e realizados em 31 dias. Você pode olhar assim, e essa viagem, ela pode ter sido uma viagem cultural, porque a gente acabou conhecendo coisas da Espanha, principalmente, né? Porque a gente sai da França, mas é só no primeiro dia que você caminha pela França. No mesmo dia, você já chega na Espanha. Então eu posso dizer que a gente conheceu a Espanha, o interior do norte da Espanha, de uma maneira única. Nunca que a gente passaria por aqueles lugares, aquelas cidadezinhas medievais. A gente conheceria tantos lugares diferentes se não fosse caminhando. Jamais a gente alugaria um carro ou iria de avião para aquelas cidades para daí estar passando por lá. E foi uma viagem também gastronômica, porque a gente comeu muito bem e bebeu muito bem vinho, né? Mesmo se rendendo muitas vezes ao prato peregrino, como eles chamam, que era o prato com entrada, com o prato principal, sobremesa e vinho, a gente acabava sempre pegando esse, eram sempre experiências novas. Por mais que a gente repetisse, eu quero prato peregrino, eu quero de novo uma salada mista, como eles chamam, né? Nunca era igual em todos os lugares. Ela tinha a mesma base, mas sempre era uma surpresa diferente. E claro que foi uma viagem espiritual, porque teve muito autoconhecimento, teve muita conexão com o divino, e é isso que eu quero contar para vocês agora. De quais foram, eu listei aqui, né? Quais foram os maiores aprendizados. E o maior aprendizado foi a permissão. Sim, para a Fabiana, aquela pessoa workaholic, aquela pessoa que tinha sempre tudo cronometrado, controle de tudo, né? Controle de agenda, controle de fazer planejamento, de tudo na vida. Foi um momento assim em que eu me permiti viver experiências inéditas. E a primeira delas era de dormir em albergues, porque sim, não é em todo lugar, né? A maioria das cidades sim, mas não era em todas que tinham hotéis. E até porque os hotéis, se a gente fosse ficar em hotel, a gente não pegaria a essência de fazer o caminho de Santiago de Compostela. Então a gente se esquematizou, tanto pela questão financeira, quanto pela questão da experiência, de que a gente ficaria, dentro do possível, máximo das vezes, em albergues. E isso significa você dormir em beliche, você dormir em quartos mistos, você dormir com um monte de estranhos, com pessoas que roncam, com pessoas que estão lá, e todos estranhos, mas naquela condição todos são iguais. E foi incrível compartilhar banheiros, uma coisa que para mim, antigamente, o Mauro fazia essa proposta, né, de às vezes fazer umas viagens mais de aventura, assim.
E eu sempre dizia, não, se tem uma condição é essa. Jamais vou compartilhar um banheiro com alguém. A gente morde a língua, né? Mas a gente se permite. E sabe que não foi uma experiência ruim. E isso até a gente falou num dos nossos vídeos, né? De que a gente se deparou com pessoas muito educadas, gente. Sério. Eu acho que essas pessoas que ficam em albergues, elas já eram todas pessoas com muita consciência, com muita educação. E nunca peguei um banheiro sujo, um banheiro alagado, um banheiro... Sempre dava de viver aquela experiência. Nunca foi uma coisa assim que eu, sabe? Uma coisa assim, ai meu Deus, que coisa nojenta. Não foi assim. Foi uma surpresa pra mim. Uma coisa assim que eu pensei, nossa, eu sempre dizia que eu nunca iria fazer isso e eu acabei fazendo e foi uma experiência bacana. Outro grande aprendizado foi trabalhar a tolerância, né? Porque a gente sim se deparava com diversas outras pessoas, foram muitos novos amigos, novas culturas. E aí a gente teve amigos americanos, amigos italianos, amigos alemães e foi incrível desenvolver, assim como teve a tolerância, teve também muito mais empatia, da gente entender um pouco da cultura do outro, porque os italianos são tão barulhentos, mas eu podia entender aquilo como um barulho ou como uma alegria. Os espanhóis também, nossa gente, eles falam tão rápido. Nós fizemos amizades com espanhóis também. Eles falam rápido, eles são muito intensos assim no falar e às vezes tinha gente que acordava a gente de manhã, porque eles saíam mais cedo. Mas enfim, tinha muito asiático também. Então foi um mix de culturas, uma coisa assim que fez a gente entender cada vez mais como essas pessoas funcionam, como é o estilo de vida delas, o estilo de caminhar, o estilo de se alimentar. Sim, porque nos albergues a gente também tomava café e às vezes até outras refeições com várias pessoas. E era incrível ver como cada país, né, cada um lá tinha os seus hábitos, a sua forma de estar vivendo o caminho. E assim, um grande desafio para mim, um grande aprendizado foi... Eu sempre fui uma pessoa que me desafiei. A superação sempre fez parte da vida da Fabiana. Mas dessa vez, sabe quando a gente sente assim, ó, na pele, aquela coisa assim, ó, que você fica com medo, que você fica na dúvida? E isso aconteceu comigo no 10º dia. Porque você começa a caminhar, gente, pensa, você faz lá 25 quilômetros por dia, 30 quilômetros por dia, aí depois outro dia tu faz mais 23, aí outro dia tu faz mais 26, são dias incessantes, você vai caminhando, não tem a pausa, que nem a gente vai na academia, faz um treino, às vezes tu tem uma pausa de um dia, daí depois tu falha um, vai no outro, e na caminhada não, é todo dia a mesma coisa. Então chegou no 10º dia, nós ainda não tínhamos os bastões, né? Que a gente achou é mais uma coisa para ter que carregar. Mas foi um engano isso, porque os bastões ajudam bastante. Então essa é uma dica de ouro. Se você pensa em fazer o caminho de Compostela, compre os bastões quando você chegar aqui na cidade. Vai ter para vender, é bem fácil. E eu me machuquei. Eu fiquei com os meus tornozelos, né? Muito inchados. O pé nem dobrava. Pensa assim, né? E muita dor no quadril e tomando remédio para passar a dor, né? Coisa que eu não gosto de fazer também. E aí chegou um dia, foi até num domingo isso, aí no 12º quilômetro do dia começou a chover, ficar frio, e aí eu e o Mauro, a gente se olhou assim, vamos parar. E a gente parou naquele dia. A gente foi para um hotel e aí eu pensei, meu Deus, será que eu vou conseguir fazer? Tô só no 10º dia, é só um terço, né, do que aconteceu. Nem era um terço em quilometragem, porque a quilometragem maior acontece do 10º até o 20º dia. E eu comecei a orar, eu comecei a me conectar e eu literalmente, gente, eu pedi um milagre para Deus. Porque eu pensei, gente, para eu poder continuar essa caminhada, eu vou ter que parar uma semana? E como é que meu pé vai desinchar de um dia para o outro? Como é que eu vou ter força? Como é que essa dor vai embora de uma hora para outra? Sendo que eu vim exigindo tanto do meu corpo durante tantos dias. E foi mágico. Mas no dia seguinte,
eu acordei muito melhor, com dor ainda, mas muito melhor, muito mais descansada, porque eu sentia que meu corpo precisava, né? Ele estava precisando daquela pausa. E o Mauro, naquela cidadezinha, no meio do nada, tinha um mercadinho numa porta estreitinha assim, que vendia bastões. E aí o Mauro comprou os bastões para mim. E isso foi a solução. Depois que eu passei o 11º dia, gente, foi pra frente. Aí a gente, claro, continuava a contar 11º dia, 12º dia de caminhada, 13º dia, isso até foi. Quando chegou o 18º dia por ali, a gente nem contava mais, a gente simplesmente ia. Ia fazendo mais do mesmo, né? Que é caminhar, comer e descansar. Caminhar, comer e descansar. E assim a gente foi indo. Então, assim, foi uma superação tão grande entender que eu consegui vencer essa dor, eu consegui vencer esse momento de dificuldade. E, inclusive, eu até mencionei que fazer o caminho de Compostela, para mim, foi como eu fiz a analogia com a gente alcançar algum objetivo que fosse muito difícil, né, na vida. Porque quando a gente tá pensando, você tá aqui no ponto A e você quer chegar no ponto B, e para chegar no ponto B você tem que, sei lá, percorrer muitos caminhos, você vai exigir muito de ti, às vezes a gente fica até um pouco desacreditado de que vai conseguir chegar no ponto B. E foi o que aconteceu comigo no 10º dia. Mas aí, o que acontece? Você supera, você vai indo em frente, você vai repetindo, porque eu sempre digo, a repetição é a mãe da disciplina, não é verdade? Se você vai repetindo, fazendo sempre de novo, sempre fazendo mais uma vez, de repente você se dá conta que você está muito próximo. E foi isso que aconteceu com a gente. Teve um dia que a gente pensou, meu Deus, tá faltando 5 dias, agora tá faltando 4 dias. E aí a gente não tinha mais dúvida de que ia chegar lá. E aí quando chega, é um momento assim de satisfação tão grande, é um preenchimento que dá aqui dentro, sabe? É um momento assim de realização, de muita alegria, de muita satisfação consigo mesmo, né? E de muita gratidão a Deus, porque claro que a gente só conseguiu fazer essa viagem de 31 dias caminhando, né, consecutivamente aí, porque Deus quis. Porque podia ter dado alguma coisa errada, a gente podia ter se machucado, porque os caminhos, as trilhas, gente, elas são nível hard, tá? Eu achei que o caminho fosse ser algo mais fácil de se caminhar, mas não é. Mas não se preocupe, não tenha medo. Se tem medo de fazer o caminho, vai com medo mesmo. É uma viagem assim, uma experiência, não vou te chamar de viagem, uma experiência que eu super recomendo. E que se você quiser fazer, prepare-se. Busque bastante informação no YouTube, aí tem muitos vídeos que mostram desde o que você precisa para a mochila. É um detalhe muito importante, eu ainda quero gravar um vídeo mostrando como ficou a mochila no final, do que a gente realmente precisa na mochila, tá? E é uma experiência para a vida, né? Um amigo nosso que a gente conheceu ao longo do caminho, ele disse, chega um momento na vida que você deseja fazer algo que seja significativo. E fazer o caminho de Compostela foi certamente uma das coisas mais significativas que eu fiz na minha vida.